Existe uma guerra que começou há muito tempo atrás e essa guerra não finalizou. Ela está acontecendo até hoje, em nossos dias. A guerra que eu falo é a guerra dos filhos de Deus contra os filhos das trevas. É a guerra daqueles que fazem parte da descendência de Deus contra aqueles que fazem parte da descendência do diabo, da descendência do inimigo. Quando Deus cria o mundo, depois de ter feito toda a sua criação, das coisas do céu, das coisas da terra, né, os animais, as águas, ele cria o homem, cria Adão e dá para Adão todo o jardim do Éden como presente. Diz para ele, olha, aqui, tudo que está aqui é teu e você coloque o nome em todos os seres. E Adão recebe esse grande presente de Deus, né? Assim, do nada, e coloca nome em todos os seres, etc. E não bastando que Deus tivesse dado tudo isso a ele, ele ainda pede a Deus que lhe dê uma companheira, porque ele via que os animais tinham companheiros entre si, mas ele estava ali sozinho, era o único da sua raça. Então, nós sabemos que Deus dá a Adão um sono profundo, isso nos relata o livro do Gênesis, e aí tira Eva da costela de Adão, Eva se torna companheira de Adão. Né? E a única coisa que Deus pede aos dois é que eles não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim. Mas nós sabemos que Adão e Eva vão até a árvore, desobedecem a Deus, cometem o primeiro pecado, que é o pecado da desobediência, o primeiro pecado dos homens, e fazem aquilo que Deus não quer que eles façam. E aí Deus dá uma série de castigos aos dois e também dá castigos à serpente, que ali é a personificação de Satanás, né? O símbolo de Satanás na Sagrada Escritura. E um desses castigos, nessa lista de castigos que Deus dá, nesta lista de profecias, está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 16, em que Deus diz para Eva e para a serpente: porém hostilidade entre ti e a mulher, dizendo para a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois, mais para frente, anos depois, no livro do Apocalipse, São João relata uma visão. Nessa visão, ele relata uma mulher grávida, ou seja, uma mulher que estava para dar à luz a um filho, e ela estava fugindo de uma serpente que estava querendo devorá-la e devorar a criança que ela carregava consigo. E aí então nós conseguimos fazer, a igreja faz na sua tradição, esse vínculo, essa ligação da mulher que é relatada no Gênesis com a mulher que é relatada no Apocalipse. É a mesma mulher. E não é Eva, mas é Ave Maria, Nossa Senhora. Mas veja bem, o que eu quero focar aqui é que existe uma hostilidade que ela foi querida pelo próprio Deus. Ela foi dada pelo próprio Deus. Veja que é ele mesmo que diz, porém, hostilidade entre ti e a mulher. Não quer dizer que as duas vão brigar e vão ficar hostis uma com a outra. Não, é Deus quem vai pôr esta hostilidade. E é interessante porque Deus pôs e em momento algum ele tirou. Nós não temos nenhuma revelação de que Deus tirou essa hostilidade. Se a descendência da mulher, ele diz, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A descendência da mulher é Jesus, porque a mulher é a Virgem Maria. Então quer dizer que há hostilidade entre aqueles que fazem parte da descendência de Nossa Senhora, aqueles que são juntos com Cristo, filhos de Deus e filhos de Maria, e a descendência do diabo. Aqui nós já vemos que se existe uma hostilidade querida pelo próprio Deus entre o diabo e Nossa Senhora, significa que todos aqueles que não fazem parte dessa descendência, ou seja, que não são filhos de Maria, são filhos de quem? São filhos do diabo. Se não fazem parte da linhagem de Nossa Senhora, significa que estão brigando contra essa linhagem.
E se eles estão brigando contra essa linhagem, automaticamente a gente já deduz que são filhos das trevas. Porque quem é que vai brigar com a linhagem dela? É a linhagem da serpente. Por isso nós estamos numa guerra que ela não acabou, porque Deus não tirou essa hostilidade. Deus não acabou com esta guerra ainda. Ela vai acabar no fim dos tempos. Mas como ainda não acabou, então existe ainda esta hostilidade, existe esse combate, e nos tempos atuais nós vemos que esse combate tem cada vez aumentado, né? Hoje nós não temos uma serpente apenas de forma figurada como nós temos na Sagrada Escritura. A serpente de hoje é a serpente espalhada no meio da sociedade, ou seja, quantos meios que Satanás usa, quantos meios que os filhos das trevas usam para ir contra a descendência da mulher, contra a descendência de Cristo. Então nós temos dentro da mídia, serpente espalhada na mídia, nos meios sociais, para fazer as pessoas se dispersarem, as pessoas pecarem, para fazer com que muitos caiam no pecado da luxúria. A serpente presente nos meios jurídicos. Então, quantas leis hoje aprovam o pecado, aprovam o mal? Quantas leis, quantos meios judiciários, inclusive aqui do nosso país, aprovam leis que vão contra a vontade de Deus, que vão favorecer o aborto, a ideologia de gênero, enfim, tantas outras realidades. Facilitam até mesmo que ladrões, que bandidos estejam tomando a frente de cargos que eles nunca deveriam sequer chegar perto. Nós temos o demônio agindo dentro da própria igreja, por meio de homens que deveriam ser exemplo, que deveriam dar a vida pela causa do Evangelho, como eles gostam de falar, né? Mas uma causa verdadeira do Evangelho. Deveriam estar dando a vida pela doutrina da igreja, mas dão a vida para ideologias e muitas vezes para si próprios. Veja que a descendência da mulher ainda luta contra a descendência da serpente. Por quê? Tudo isso que eu falei e muito mais coisas que tem por aí se unem para trabalhar contra todas as pessoas que estão a favor da vontade de Deus. Se unem para trabalhar contra a descendência da mulher. Então, qual que é a decisão que nós devemos tomar? Qual que é a postura que nós devemos tomar? Nós devemos tomar uma postura de escolha. Para qual descendência que nós iremos trabalhar? Nós vamos ficar na descendência do diabo? Nós vamos ser filhos de Nossa Senhora? O que é que nós escolhemos? Bom, de que forma que nós nos manifestamos como descendência da mulher e não descendência da serpente? Lembrando que quando nós somos descendência de Nossa Senhora, nós somos descendência de Jesus, obviamente, porque Jesus é filho dela. Se nós queremos, na verdade, ser descendência dele, sermos parte da sua família, nós precisamos estar sob a proteção da Virgem Maria, sermos filhos dela também. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, nós precisamos abraçar verdadeiramente a fé católica apostólica romana. Fora dela não tem como ser filho de Maria. Deus pode salvar muitas almas, muitas pessoas que não são católicas por misericórdia, por graça. Mas, veja bem, entre a certeza e a incerteza, qual é o caminho que você quer escolher? Se você está perdido numa cidade e de repente você vai pedir informação, e aí você pergunta para a pessoa, olha, como é que eu faço para chegar ali, em tal lugar? E aí a pessoa te diz assim, olha, eu não sei direito, acho que você tem que pegar por aqui, vira à esquerda, mas eu não tenho certeza. De repente vem o outro e fala, não, ó, você vai seguir esse caminho, vira à esquerda aqui, depois você pega na rua, a próxima rua direita, só que chegando lá eu já não lembro se você vai para um canto ou vai para o outro. De repente vem o terceiro e diz, olha, pode seguir esse caminho aqui. Você segue reto, vira à direita, pega a esquerda aqui, você vai chegar no local. Quem é que você prefere seguir? Aquele que te deu mais certeza ou que te deu menos certeza? É óbvio que nós sempre vamos escolher por aquilo que é o mais certo, por aquilo que é o mais claro. Por quê? O que é o mais certo, o que é o mais claro é o que traz a verdade.
E a Igreja Católica, ela é que tem a clareza, a certeza na sua doutrina, justamente porque ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é melhor eu estar no caminho mais certo do que no caminho errado. É melhor eu morrer católico, que eu tenho a certeza de que eu morri na fé certa e as chances de serem salvos são muito maiores, porque tem católico que também não vive na santidade, você precisa viver na santidade. Mas se você viver a santidade como católico, as suas chances de ir para o céu é muito maior do que a de um protestante que, mesmo tendo se esforçado muito para ser santo, para ir para o céu, é protestante, então lhe falta a graça dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia. Ele vai ter que suar sangue para conseguir ir para o céu, sendo que Cristo quis que nós fôssemos para o céu. É obviamente buscando ser santo com a violência a si mesmo, mas com o auxílio da sua graça e não contando conosco mesmo. Então a primeira coisa é que você precisa ser católico. A segunda é que você precisa dizer não ao mundo. Atualmente há uma forma caricata de ser católico. Então, as pessoas estão pensando que para ser católico você precisa ser milionário, você precisa ser um influencer, você precisa ter muito dinheiro, né? Você precisa ter sucesso na vida e aí ir na missa ali, postar que você está indo na missa, com o seu carrão do ano, enfim, você está fazendo altas viagens, até mesmo peregrinações aí para fora do país, em Roma, enfim, em Lourdes, etc., para que você seja um bom católico. Mas na verdade, isso não é ser um bom católico. Deus pode te dar muito sucesso, mas o catolicismo não é isso, gente. O catolicismo é sacrifício. O catolicismo é união com a cruz de Cristo. Eu me sacrifico diariamente, ofertando o meu sacrifício a Cristo. Ser católico é conhecer toda a doutrina da fé, que eu vou falar para vocês aqui sem juízo temerário nenhum, mas são fatos conhecidos. Tem muitos desses grandes influencers que não conhecem de verdade a fé católica. Muitos, não todos, tá? Nós temos bons, grandes nomes aí de pessoas que eu recomendo, inclusive, mas boa parte deles não conhece de verdade a fé católica, não tem uma vida de fé e muitas das vezes estão até presos em pecados que são pecados mortais, são pecados que ofendem o coração de Deus. Então, ser católico não é seguir esse povo, ser católico é seguir os santos. Olhe para os santos. Ser católico, ser descendência de Nossa Senhora é conhecer a doutrina, estudar a doutrina da igreja, para não ficar fazendo perguntas bestas, idiotas, pensando de que você está no caminho correto, mas na verdade Satanás está ludibriando você, muitas vezes por conta da sua preguiça de estudar, né? Então, você ser católico é conhecer a doutrina, é ter uma vivência dos sacramentos, é uma vivência de vida de oração sincera e verdadeira. É lógico, cada um na sua realidade, uma coisa é um padre rezar, outra coisa é um pai de família rezar. Mas é necessário que você viva isso e faça parte da descendência de Nossa Senhora. Um católico também deve pensar como católico, decidir as coisas como católico. Não é, eu acho que a igreja devia pensar assim, ou a igreja pensa assim, mas eu acho de outra maneira. Não, nós temos que estar de acordo com o que nos ensina o catecismo, com o que nos guia o Código de Direito Canônico e o que nos ensina os santos. No que diz respeito à parte social, eu não devo estar comungando com direita ou com esquerda, com liberalismo, né, ou com conservadorismo. Não, eu tenho que estar comungando com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo através da doutrina social da igreja. Ser católico é fazer tudo isso. E ser católico é ser parte da descendência da mulher. Se nós não estamos de acordo com essas coisas, temos que começar a meditar. Será que nós estamos indo para a descendência do diabo sem perceber? Que Deus nos livre disso, que Deus livre você disso. Que você tome uma decisão correta, concreta, por fazer parte da descendência da mulher, que é a única e verdadeira descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará para o céu, para o paraíso, para uma vida em santidade, uma vida na graça dele. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da igreja, já que ser católico é amar a doutrina, conhecê-la, então nós também vamos começar a falar um pouco mais aqui no YouTube, nesse nosso canal, para que você também aprenda, você conheça e se aproxime cada vez mais daquilo que é a verdade da nossa fé. Como dizia o grande Santo Agostinho, não se ama o que não se conhece. Se nós conhecemos a fé, nós começamos a amá-la, então nos tornamos na prática, na praxis, e não só na teoria, filhos de Nossa Senhora, filhos da igreja. Então conheça, não tenha medo.
Tenho certeza que o Espírito Santo fará uma grande obra de conversão na tua alma se você amar a igreja verdadeiramente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os teus amigos e se inscreva nesse canal para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. Um forte abraço, salve Maria!